vamos falar sobre uma das principais figuras da agroecologia, Rachel Carson. Nascida no ano de 1907, tornou-se uma revolucionária social por alertar o mundo sobre o impacto ambiental de fertilizantes e pesticidas, através da sua obra mais conhecida, que é Primavera Silenciosa. Que apesar de ter a sua obra no século passado, continua atual, condizendo com os nossos problemas ambientais e políticos. Essa obra se tornou um manual para o futuro de toda a vida na Terra, e atualmente ela ajuda a moldar uma consciência ambiental necessária. Essa obra foi resultado na análise de problemas que ela acreditava que eram causados por pesticidas sintéticos. Isso levou a população a uma preocupação ambiental sem precedente. E o legado de Carson foi tão importante e tão impactante que levou à criação da Agência da Proteção Ambiental dos Estados Unidos, que além da força dos movimentos ambientais contemporâneos, ela foi considerada uma ecologista antes que a ciência fosse definida. Ela foi uma escritora que sempre estava ciente do impacto que os humanos tinham no mundo natural. Em Primavera Silenciosa, Carson faz as perguntas difíceis sobre se e por que os humanos tinham o direito de controlar a natureza, para decidir quem vive ou morre, para envenenar ou destruir vida não humana. Ela traz ao público a ideia de questionar: quem te deu o direito de fazer isso? Por que você acha que isso é o certo a se fazer? Será que esse é o melhor caminho para o nosso futuro mesmo? Com o uso indevido e generalizado de pesticidas químicos orgânicos, o governo e as indústrias, após a Segunda Guerra Mundial, levaram Rachel Carson a falar relutantemente não só da ameaça que trazia para a humanidade, para a natureza, mas também a questionar se realmente dominar a natureza seria o melhor curso para o futuro. Para falarmos da trajetória da Rachel, é preciso que a gente volte um pouco no tempo, onde o uso de inseticidas, pesticidas se intensificaram, que no caso foi na Segunda Guerra Mundial, onde tais químicos não eram somente utilizados para evitar insetos ou até mesmo ervas indesejadas, mas também eram utilizados como arma química, pois eles usavam grandes aviões, enchiam esses aviões com esses inseticidas, pesticidas e simplesmente jogavam nas produções inimigas. Então, assim, só com essas ações a gente consegue entender que havia sim uma ciência de que esses químicos tinham um potencial maléfico ao meio ambiente, pois eles os utilizavam para atacar os inimigos. Mas mesmo assim, a produção desses inseticidas não paravam de crescer. Dentre eles, o DDT, que era um pesticida extremamente agressivo, que é até citado em uma das músicas de Raul Seixas. Então, em vista de tudo que estava acontecendo, a Rachel se sentiu na obrigação de informar a população de que o uso de agrotóxico era prejudicial tanto para o meio ambiente quanto para os seres humanos, porque estava sendo encontrado resquícios de DDT no leite materno. Então, assim, o uso estava tão intensivo, estava tão descontrolado, que começou a afetar os seres humanos também. Então, ela lançou o livro Primavera Silenciosa, que tem esse nome por conta de grandes áreas que eram dominadas por pássaros na primavera que cantavam, estarem sumindo, não existirem mais, porque os pássaros estavam morrendo por conta dos agrotóxicos. E, assim, a Rachel era uma grande cientista, uma grande bióloga, inteligentíssima, mas quando ela escreveu esse livro, ela tinha como intuito formar o máximo de pessoas possíveis. Então, assim, não tinha por que ela utilizar uma linguagem que não fosse acessível para grande parte da população. Então, ela utilizou uma linguagem mais simples, e que as pessoas conseguissem entender com mais facilidade. E isso deu certo porque conseguiu atingir um público imenso que logo depois se revoltou pelo que estava acontecendo e o que o governo estava fazendo. Então a Rachel se sentiu satisfeita porque ela estava conseguindo atingir o objetivo dela. Porque quando ela lançou esse livro, ela não tinha como intenção se tornar a cientista mais conhecida, a cientista mais paga ou com mais prêmios. Ela só queria informar, porque ela também tinha em mente de que ter uma formação técnica do jeito que ela tinha, ter um currículo como o dela, é um privilégio na época, porque nem todo mundo tinha acesso à escolaridade, nem todo mundo tinha acesso à informação. Então, ela lançar um livro desse foi para justamente informar as pessoas de que o governo estava sendo traiçoeiro com elas, não estavam pensando nelas.
Então, assim, eu imagino que tenha sido difícil pra ela, porque quando ela lançou o livro, no momento que ela lançou o livro, ela tinha total certeza da briga que ela estava comprando com grandes empresas químicas. Mas mesmo assim, ela continuou lutando, mesmo sendo uma mulher, num espaço que é quase totalmente dominado por homens, ainda hoje. Então, eu tomo a Rachel como uma grande inspiração pra mim, porque eu também pretendo atuar numa área que é quase totalmente dominada por homens, mas eu sei que isso não pode me afetar ou me abalar de alguma forma, isso não pode afetar ou abalar nenhuma mulher que atue em qualquer área, porque ninguém é melhor ou pior do que ninguém. Então, assim, a gente também tem direito de falar, todo mundo aqui tem o mesmo nível de qualificação, a gente tem direito de falar, a gente tem direito de colocar nossa opinião na mesa, nos impor, porque nossos gêneros podem até ser diferentes, mas nossos direitos são totalmente iguais. Então, é isso. Muito obrigada.